Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós nesta noite, mais uma vez. Que a presença do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas e que possamos também nos derramar aos pés do Senhor. Queria convidar os irmãos a colocarem de pé, que está orando, para dar início ao culto desta noite. Em oração, queria que nosso pastor fizesse a oração inicial. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque chegamos até aqui pela Tua graça, pela Tua vontade. Aqui nós estamos reunidos para adorar o Teu nome. Nesse momento eu quero pedir que o Senhor esteja visitando aqueles irmãos que estão acamados, que não puderam vir hoje. Que o Senhor esteja visitando a irmã Marcela, o irmão João, a irmã Thaís, a minha esposa e outros irmãos, ó Pai, que estão desanimados, cansados. Que o Senhor esteja nesse momento fortalecendo cada um deles e abençoando o culto, ó Deus, que começou quando nós saímos de casa com espírito de adoração. Estamos aqui agora para adorar o Senhor. Esteja abençoando a tua serva, a irmã Fernanda, esse grupo de louvor e a vida, ó Pai, dos irmãos. Que o Senhor venha estar fortalecendo a tua igreja e abençoando nesta noite a palavra que vamos ouvir da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos. Podem assentar-se. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Jó 36, a partir do versículo 22. Vamos pegar o 37 também, um pouquinho. Jó, capítulo 36, a partir dos versos 22 para frente. Hoje, pela tarde, Senhor, ministrando ao meu coração essa palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu estava pensando, eu estava olhando no celular para ver se ia chover hoje. E queria tirar as roupas do varal, botar para dentro de casa para não pegar chuva quando a gente estivesse na igreja. E engraçado que o Senhor ministrou também comigo aqui na palavra. Amém, irmãos? A partir do verso 22. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhes disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de todos os lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações. Ele lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos. Eles determinam o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado as pressente. 37. Diante disto, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com a sua voz majestosa. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. O versículo 23 e 37 diz assim: fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder.
mas em justiça e retidão. Não oprime ninguém. Por isso, os homens o temem, não dá a ele atenção, não dá a ele atenção a todos os sábios de coração. Olha que palavra maravilhosa, irmãos. Grande e poderoso é o nosso Deus. Uns dias atrás eu estava no serviço, as crianças ainda estavam estudando, e eu não levei sombrinha para o colégio, para mim buscar eles para a escola, né? Eu tinha que buscar eles naquele dia porque não tinha ninguém para pegá-los lá. Eu estava sem sombrinha, estava lampiando muito, e eu com medo deles ficarem, né, sozinhos no colégio. Eu esperei um pouquinho para eu passar, já era 5h15, e o trovão estava forte lá fora. E o Senhor me, sabe, eu tenho um grande temor quando tem relâmpagos e trovões, porque eu sinto claramente a voz do Senhor, sabe, a força e a grandeza do Senhor na natureza, né? E a gente vê aqui que nada está fora do alcance do Senhor. Ele tem todo o poder, Ele governa todas as coisas. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Eu não sei o que os irmãos têm vivido. Mas uma coisa eu tenho a dizer aos irmãos: que a gente continue firme na rocha que é o Senhor. Que possamos continuar cantando ao Senhor, orando, buscando ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. E Ele ruge em favor daqueles que o temem, Ele ruge em favor daqueles que os amam, e Ele cuida de cada um de nós. Amém, irmãos? Que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido nessa noite. Eu quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para nós louvarmos ao Senhor.
nome do Senhor. Os irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e as suas ofertas, são momentos que os irmãos fiquem à vontade.
conhecemos, mas o Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos na tua casa, ó Deus, te louvar e te engrandecer, estar perto de ti, estar perto, Deus, dos nossos irmãos, Senhor, é um privilégio para nós, Senhor. Renova, Deus, nossas forças, ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor. Ó Deus, porque os dias têm sido difíceis, ó Deus, o Senhor sabe o que tem no coração de cada um de nós, Pai. Ó Deus, mas nós queremos estar perto de Ti, ó Deus. Tu és o motivo da nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toma nas Suas mãos todo dízimo e oferta que foram aqui entregues no Teu altar nesta noite. Ó Deus, abençoe a Tua casa, abençoe, ó Deus, tudo aquilo, ó Deus, que precisa ser feito, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que seja para a honra e a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fortaleça os nossos irmãos no Senhor, Pai, porque do Senhor que vem a nossa força, Pai, a nossa alegria, a nossa esperança, ó Deus. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, Deus. Nada
Irmãos, eu quero aqui agradecer todos os que estiveram envolvidos no trabalho de hoje de manhã. A irmã Thais até me chamou e falou assim: pastor, se tem alguma coisa para observar, pastor, fala que na próxima vez a gente vai fazer melhor. Irmãos, eu não sei nem como eles vão encontrar alguma coisa para fazer melhor. Eu acho que vai ser muito difícil fazer melhor o que já foi feito hoje, porque foi muito bom. Mas como a nossa busca é fazer cada vez melhor, então fica esse desafio, né? Mas eu não sei aonde eles vão encontrar esse espaço aí. Então que Deus esteja abençoando a irmã Thaís, o irmão Paulo e os outros irmãos que estiveram envolvidos no trabalho de hoje de manhã. Nós teremos dia 31 culto aqui. Vamos começar às 10 horas. E foi sugerido que cada irmão trouxesse alguma coisa, porque nós vamos ficar aqui até meia-noite. Depois de meia-noite nós vamos embora para casa. Mas não tem nada aberto para comer. Então nós podemos também ter esse momento de confraternização depois do culto da meia-noite aqui na nossa igreja. E eu convido os visitantes, eu convido os irmãos, aqueles que não vão viajar, que passem a virada do ano aqui na igreja. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande estar aqui virando o ano junto com os irmãos. Eu quero nesse momento estar orando. Quero convidar o seminarista Glauco, ele será o mensageiro desta noite. Senhor, muito obrigado, porque não acabou. Temos algo ainda a receber do Senhor nesta noite. E eu tenho certeza que já foi depositado no coração do teu servo o que nós vamos receber. Que o Senhor esteja abençoando o porta-voz, o mensageiro do Senhor, o seminarista Glauco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus, boa noite a todos. É uma alegria muito grande ter recebido essa oportunidade mais uma vez de estar podendo compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Primeiramente, Deus ministrou meu coração essa palavra e da mesma forma eu gostaria de compartilhar com cada um dos irmãos que estão aqui essa noite. Aprova o Senhor nos trazer aqui porque Deus tem um plano, um propósito no que Ele há de falar. Já falou até agora, né, irmãos? E há ainda de fazer no nosso meio essa noite. Amém? Bom, o texto que eu vou ler aqui, vou ler dois textos, tá? Primeiramente eu leio um texto e caminho com ele, com os irmãos, e depois eu vou caminhar em outro pedacinho de um texto. Vou contar para os irmãos hoje mais duas histórias, né? Que provavelmente os irmãos já conhecem, e são histórias semelhantes de forma diferente. Os irmãos vão entender o contexto, tá? Eu pedi a Deus essa noite que Deus desse uma palavra que fosse de encontro ao coração dos irmãos. E como todos os pregadores, irmãos, falam, hoje eu não vou pregar aquilo que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir. E hoje eu vou pregar aquilo que você quer ouvir. Vou pregar o que você quer ouvir, que você precisa ouvir. Só tem um porém, você ainda não sabe o que você quer ouvir. Você vai descobrir agora que você quer ouvir o que vai ser pregado aqui. Amém? Então você quer ouvir. E se você quer ouvir, nesse breve tempo que a gente vai estar aqui, eu gostaria de total atenção sua. Vai ser bem rápido, mas gostaria de total atenção sua no que você quer ouvir. Você escolheu o que você vai ouvir, então, por favor. Amém? Amém. Amém. Concordância é tudo. Vamos lá então? Primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Marcos 10, 17 em diante. Amém? Quem achou diz achei. Quem não achou diz me ajuda, que eu te ajudo. Glória a Deus. Tenho sentido a presença de Deus neste lugar
todos os cultos e agora essa noite mais uma vez. Louvado seja Deus por isso. E o arrepio que eu estou sentindo aqui não é do frio, pelo contrário, não está fazendo frio, né, irmãos? É a presença de Deus no nosso meio. Louvado seja Deus por isso. Versículo 17 vai dizer assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que eles me chamam de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho guardado desde cedo, desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou e disse: falta-lhe ainda uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois que vender tudo, depois de você ter um tesouro no céu, você então venha e me siga. Bom, a linha de pensamento aqui é simples. Eu quero primeiramente contar essa primeira história para os irmãos. É a mesma história que nós acabamos de ler, mas eu gostaria de ilustrá-la de uma forma um pouco diferente. Uma cidade, nasceu uma criança, nesse texto aqui, que tinha um futuro promissor. Filho de pessoas religiosas, foi criado na igreja, ia nos cultos, ia nas reuniões solenes do templo, tinha constância. Desde pequenininho, ele era inteligente, ele era um prodígio, ele prosperou na vida dele. E ele estava crescendo, ainda jovem, o texto vai dizer. E ele era um homem rico, de posses, influente na sociedade que ele vivia, influente na cidade que ele vivia. Com certeza todo pai que olhasse para aquele jovem imaginaria, e é um sonho de qualquer pai ter ele como genro, porque era um homem que venceu, diferente, um exemplo na sociedade. Guardava então todas as leis, todos os mandamentos com dedicação, com constância. A religião o ensinara desde cedo, que era para honrar o pai e mãe, que era não para dizer falso testemunho, não matará, não defraudar ninguém. E ele, com toda a autoridade que ele tinha aprendido, ele vai dizer diante de Jesus que: mestre, tudo isso eu tenho guardado, nada disso me falta. Mas o texto vai continuar dizendo que Jesus olha para ele, e o ama, porque Jesus vê nele algo que ele não tinha entendido. Jesus olha para ele por trás de toda a aparência, porque na sociedade as pessoas iriam dizer: esse jovem tem tudo, esse é um grande exemplo de jovem. Quando ele crescesse, era um grande homem, rico e, quem sabe, um homem constante no tempo, porque no nosso contexto eu consigo entender que ele ia no AZBDs, ele ia nos cultos de domingo à noite. Eu consigo entender que quarta-feira no culto de oração ele também estava no templo, ele estava nas visitas, na campanha e até mesmo no almoço domingo de manhã. Ele estava lá. Ele guardava tudo, ele tinha dedicação. Honrar pai e mãe, ele orgulhava os seus pais. O que ele fazia, os pais olhavam para ele e falavam: olha, nosso filho, olha, nós criamos de fato ele da forma correta. Então ele honrava em tudo o que ele fazia. Mas um dia, esse jovem ouviu falar de um homem sábio, mestre em palavra, um homem que se apresentava como caminho, um homem que se apresentava como a verdade, um homem que se apresentava como a vida. E ele ouvia falar de Jesus, como todos naquela época diziam: aquele homem é um homem sábio, e ele tem palavras que mudam a sua vida, ele tem a resposta para a salvação. Então o jovem ouve isso tudo e fala: pô, já guardo tudo, eu vou lá perguntar para ele o que me falta agora. Não deve me faltar nada, porque eu sou perfeito. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Para ele não lhe faltava nada. Um certo dia ele se aproxima do mestre e diz: bom mestre, o que devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Olha para a pergunta dele. Primeiro ele fala: bom mestre. Ele já reconhece Jesus, que Jesus era o mestre. Jesus repreende ele: bom somente Deus. Mas ele continua: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Porque eu já guardo todos os mandamentos. Eu sou um homem popular na cidade. As pessoas gostam de mim. As meninas suspiram quando eu passo. Os pais se alegram quando eu me aproximo. Meus bens estão se multiplicando. Eu tenho muita riqueza. Eu tenho tudo. E o que eu preciso agora é somente saber desse bom mestre. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna.
E Jesus olha para ele e o ama. E Jesus dá uma resposta para ele. Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E ele vai dizer: isso aí é mole para mim, já guardo desde sempre. Moleza. Aí Jesus olha para ele e diz: falta uma coisa. Vá, venda tudo o que você tem, divida aos pobres, e você então terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. A verdade é que o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer, que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Aonde está o seu coração, irmãos? É onde está aquilo que é mais importante na sua vida. Não importa se você guarda todos os mandamentos, se o seu coração não está em Cristo, só perdeu tempo. Está perdendo tempo. O que estava acontecendo com ele era isso. Ele tinha tudo, mas o coração dele não estava na eternidade. O coração dele estava nas coisas do mundo. E ali estava o tesouro dele. E o texto aqui não está falando de tesouro como se fosse dinheiro. A verdade, onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Nunca foi sobre dinheiro ou sobre posse. Jesus usa porque ele realmente era rico. Jesus toca naquele ponto dele, que era o ponto fraco dele. Mas muitas das vezes não é dinheiro. Às vezes é um domingo de tarde vendo uma série, um filme e você não vem no culto. Às vezes é uma viagem em família, que a sua família é bênção de Deus, mas ela não pode vir antes de Deus. É sério. Às vezes é um calor que te faz ficar em casa. Não vou porque está muito quente, lá só tem ventilador. Se tivesse ar-condicionado eu iria. E isso te separa de Deus. Então nunca foi sobre dinheiro, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. A gente imagina idolatria, a gente fala, não, os católicos eles são idólatras, os outros são idólatras. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na minha e na sua vida é idolatria, porque está te afastando de Deus, está tomando o lugar de Deus como prioridade na minha e na sua vida. E no caso dele era o dinheiro. Mas o que será que tem me afastado da presença de Deus? Porque de segunda a sexta, de segunda a sábado, porque domingo eu estou aqui entregando diante de Deus, voltar na minha oferta, pedindo perdão. Mas o que de segunda a sábado tem tomado o lugar de Deus na minha e na sua vida? É o dinheiro? É o trabalho? É a família? É o quê? O que tem tirado o tempo de nós lermos a Bíblia todos os dias? Irmãos, não é uma correção porque eu não sou pastor. Eu estou compartilhando com os irmãos o que Deus falou comigo primeiro, para que eu pare de dividir o tempo dele com outras coisas. Que ele seja prioridade em minha vida. Que ele seja, irmãos, prioridade na sua vida em nome de Jesus. Tesouro aqui não é sobre riquezas financeiras, mas aquilo que nós aplicamos no nosso coração. Onde estiver o seu tesouro, lá também estará o que é mais importante para você. Aonde estiver o seu tesouro, lá estará também aquilo que é mais importante para você. Todas as vezes que nós aplicamos nosso coração naquilo que não é eterno, nós estamos prontos a virar as costas para Deus. Todas as vezes, eu repetir, irmãos, que nós aplicamos o nosso coração naquilo que não é eterno em Deus, nós estamos prontos a virar as costas para o nosso Deus, para Cristo que morreu na cruz por nós. Que nós possamos todos os dias não ser como aquele jovem, não viver de aparência, mas viver na essência do relacionamento com Cristo. É a oração que eu faço para mim. Pai, me ajude, me ensine a viver da melhor forma que glorifique o teu santo nome. É a oração essa noite que eu faço para você, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos ensine a viver uma vida plena, uma vida em excelência que vai glorificar o nome dele. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor busca verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em... Que haja verdade em mim, que haja verdade em vós. Amém? Todas as vezes que o homem aplica o seu coração naquilo que não é eterno, ele está pronto a deixar Deus como segundo plano na sua vida. Guarde essa frase, para que a gente não venha fazer isso, e que a gente não venha viver uma vida assim, irmãos. Não é sobre o rótulo de igreja, não é sobre a quantidade de membros, não é sobre o tamanho do templo, não é sobre o conforto do banco, é sobre João pregava no deserto e comia gafanhotos.
e pregava constantemente. Que essas coisas e circunstâncias não nos impeçam de oferecer o melhor para o nosso Deus. Amém ou não amém? Infelizmente, muitos crentes estão vivendo assim, como aquele jovem. Uma vida religiosa, uma vida de aparência. Irmãos, batendo o ponto, acostumado com uma rotina, acostumado com uma rotina que não glorifica o nome de Deus. Carregar a Bíblia não quer dizer que Jesus vai me receber. Estar nos cultos não quer dizer que Jesus vai me receber. Não estou dizendo para abandonar a igreja e ir para o mundo, não é isso não, irmãos. Mas precisa haver uma transformação em nós. Porque aquela transformação que é por dentro, ela reflete por fora. Quando nós começamos a mostrar quem nós somos e o nosso coração ainda está podre, nós não passamos de sepulcro caiados. Por fora, lindo e belo. Você vai ali no cemitério agora, que a gente fala cemitério do Zico, né? Que é a da igreja católica, e tu vai ver lápides lindos, mármores perfeitos. E por dentro tem o quê? Podridão. Que nós não sejamos assim. Em nome de Jesus, que nós reflitamos para fora aquilo que tem dentro de nós. E eu quero continuar. Infelizmente, existe um falso evangelho que me encontra, que me recebe, mas que não me transforma. Tem um evangelho sendo anunciado aí, que te recebe, que te encontra. Tem um lugar para você se sentar, mas não te transforma, não te confronta. Evangelho confronta. Evangelho desafia a transformação. Evangelho verdadeiro de Cristo te desafia a mudar e melhorar, de viver em santidade todos os dias. Se estamos dando ouvido a algo que passa a mão na minha cabeça, mas não me confronta, não cutuca na minha ferida, tem alguma coisa errada, porque eu preciso saber que eu estou ferido, que eu preciso de cura, e somente Jesus Cristo pode dar. Infelizmente, como eu disse, tem um evangelho que me recebe, até me abraça, mas não me transforma. Isso eu não quero para a minha vida. Nós não queremos isso para a nossa vida. Esse evangelho falso que muitos vivem, vive uma vida como a do jovem rico, por exemplo, achando que faz o suficiente, mas diante de Jesus ainda falta alguma coisa. Acha que está bom, não, bom mestre, guardo tudo isso desde a minha adolescência. Guardo tudo desde quando eu era adolescente. E ainda mesmo assim, falta alguma coisa. Irmãos, o que te falta para viver uma vida plena com Cristo Jesus? Essa é a pergunta que Deus tem me feito. Eu tenho pedido a Ele para me responder, porque eu não sei a resposta ainda. Mas o que te falta para você viver uma vida plena? Muitas vezes a gente até sabe o que falta, mas a gente finge que não é com a gente. É a ideia de tirar a trave do cisco do olho do nosso irmão, mas tem uma trave nos nossos olhos. Primeiro, devemos limpar os nossos olhos, para depois limpar o cisco do olho do nosso irmão. Como eu disse, não é correção para a igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer nesse momento. Amém? Glória a Deus. Vou seguir então, porque o tempo voa. Voa mesmo. Bom, precisa haver uma mudança externa, mas principalmente interna, pois o que transforma dentro, reflete fora. O que transforma dentro, reflete fora. Mas o que só transforma fora, não reflete dentro. A transformação de Cristo faz em nós é de dentro para fora. Fica sendo impossível da gente esconder aquilo que Jesus fez na nossa vida. É impossível esconder a alegria que você tem de ter a salvação em Cristo Jesus. Fica impossível você deixar de ser caridoso, de ser amoroso, de dar testemunho. Fica impossível. E quando nós erramos, nós nos corremos por dentro, porque o Espírito Santo que habita em nós não nos deixa viver uma vida de qualquer maneira. Porque de fato, Ele nos constrange, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que Deus possa, meus irmãos, essa noite ainda, estar tocando no meu e no seu coração e nos dando a direção para uma vida que glorifica o nome dEle. E quando Jesus Cristo olhar para mim e para você, que Ele não encontre falta alguma, mas que Ele encontre verdade, que Ele não encontre dolo, que Ele não encontre falsidade em nós, mas que Ele encontre verdade em nós. E que Ele olhe para mim e para você e diga: ali está um verdadeiro cristão.
pode não ter nada neste mundo, mas tem a vida eterna com o Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos viver uma vida assim. Aquele que quiser vir após mim, diz o texto, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, se você, meu irmão, minha irmã, está em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. As portas da graça estão abertas para mim e para você, até que Jesus Cristo volte. Então ainda há tempo de nós nos consertarmos, de nós nos endireitarmos diante do Senhor e viver uma vida plena que glorifica o nome dele. Eu quero ir para a segunda história, para não tomar muito tempo. João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 45. O texto vai dizer assim: Filipe, olha isso, irmãos, acabamos de falar de um jovem que foi encontrado em falta diante de Jesus. Filipe encontrou Natanael e disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem o profeta também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí, depois dessa afirmação de Filipe, Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas esse texto e essa pergunta, irmãos, antes de eu seguir, eu quero dizer para você que não foi ironia de Natanael ou foi zombaria. Foi uma pergunta sincera, uma pergunta verdadeira. Ele realmente queria saber se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. E então Filipe diz: venha e veja. Venha e veja com seus próprios olhos que de fato pode vir alguma coisa boa de lá. E eu vou te mostrar. Então Natanael se aproxima de Jesus, aproximando de Jesus, Jesus diz: aí está, olha isso, irmãos, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, em quem não há dolo. Um verdadeiro israelita que tem circuncisão no coração. Aquele que não há dolo, que não há falsidade, não é aquele que é circuncidado na carne, na parte externa. Porque o filho pródigo não, o jovem rico e vários outros daquela época, era a regra e lei deles. Eles tinham que ser circuncidados. Aqui, esse jovem, esse homem, ele não tinha circuncisão na carne. Ele era um verdadeiro israelita, apenas na carne, mas ele era um verdadeiro israelita, porque ele tinha circuncisão no coração. E quando Jesus olha para ele, assim como Jesus precisa olhar para nós, porque ele olha para nós, mas nós precisamos ser encontrados assim, sem falsidade. Jesus olha para Natanael e diz: ali tem um verdadeiro israelita, o qual não tem falsidade no coração. Aquele que é circuncidado no coração, aquele que tem uma vida diferente, não é aquele que vive de aparência, não é aquele que mostra o bom que ele é para agradar todo mundo, mas no seu coração a verdade. Jesus não encontrou falsidade no coração de Natanael. Da mesma forma, Jesus analisou o coração daquele jovem. Jesus olhou e amou ele e falou: mas ainda te falta uma coisa. E aquela uma coisa foi o suficiente para ele abandonar Jesus. Jesus olha para Natanael e diz: aqui não há falsidade, não há dolo, não há zombaria. Um israelita sem dolo, sem falsidade. E um verdadeiro israelita é aquele que não foi apenas circuncidado na carne, como uma marca externa, como o jovem rico, mas aquele que carrega a circuncisão no mais profundo do seu coração. Aquele cristão que carrega a verdade no mais profundo do seu coração, que não se preocupa com viver com aparência, mas doa-se em excelência para Cristo, para viver uma vida que glorifica a Cristo. Esse é o verdadeiro que Jesus Cristo olha. Ele busca os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. São aqueles, somos nós que temos o coração circuncidado em Cristo, e não só na parte externa, mas na parte interna, que é o mais importante e é o que agrada a Deus. Natanael não era alguém que vivia de aparência, e Jesus viu, não dá para esconder de Jesus quem nós somos de verdade.
Eu posso esconder de você, eu posso esconder da minha esposa. Ela ainda vai ver indícios, mas eu posso ser constante na minha mentira e enganá-la. 1, 2, 3, 10 anos. De Jesus, nós não escondemos. De Jesus, nós não escondemos quem nós somos. O jovem não tinha entendido que o evangelho verdadeiro é ter o pé na terra, mas o coração no céu, onde é eterno com o Pai. Verdadeiro evangelho é nós termos o pé na terra, pregando e marchando sobre essa terra, mas ter o nosso tesouro na eternidade com o Senhor. Lá, ferrugem não corrói, ladrão não rouba, o tempo não destrói. Eu bem sei que tenho crido, estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele não está se referindo a coisas dessa terra, mas de coisas eternas. Tudo aquilo que eu vivo para a glória de Deus está sendo armazenado com o Senhor, onde ladrão não rouba, onde ferrugem não destrói, onde o tempo não acaba, onde ninguém vai me fraudar, mas de fato onde alegra o coração de Deus. Que nós possamos viver uma vida assim, em nome de Jesus. Que perigo, irmãos, agir religiosamente enquanto o coração está cheio de engano, mascarando por fora obras e distante do centro da vontade de Deus. Que perigo viver de aparência, viver demonstrando aquilo que os homens gostam e querem ouvir, mascarando-os por boas obras e distante da entrega total a Deus. Porque eu posso ser excelente em tudo que eu fizer com os talentos que eu recebi, mas não usá-los para a glória do meu Deus. Perda de tempo. E que perigo, irmãos, para nós é isso, sermos encontrados com uma vida religiosa e não uma vida que glorifica a Deus. Que perigo fazer tudo certo diante dos homens e ser achado em falta diante de Jesus Cristo. Fazer tudo, guardo todos os mandamentos, Senhor, todos eles em excelência. Eu sou bom no que eu faço, e todos falam que eu também sou bom. Todos me elogiam quando eu falo. Quando eu passo, as pessoas me aplaudem, se alegram com a minha presença. A minha presença é especial demais, Jesus. Então tudo eu guardo com excelência. Mas te falta uma coisa que você não mostra aos homens, que está aí dentro, que é o amor, com prioridade em coisas terrenas, em coisas que não é eterno. Irmãos, precisamos abrir mão daquilo que não é eterno para de fato ter um relacionamento com Cristo, poder ser recebido por Cristo, seguir a Cristo em verdade, seguir a Cristo em verdade, ter os dias contados, posto na balança e ser achado em falta. Eu não sei como fala Nene, Tekel, né? Não sei, depois eu descubro e falo direito. A questão é, seus dias serão medidos, contados. Seus dias e suas obras, irmãos, serão colocados na balança. E será achado em falta? Ou será encontrado como um verdadeiro israelita, o qual não tem falsidade no coração? Como nós seremos encontrados quando os nossos dias forem colocados na balança? Não pense que por fazer boas obras a balança vai ser diferente, porque a mesma balança que nós seremos pesados é a mesma balança que o ímpio também será pesado. A mesma balança que o macumbeiro vai ser pesado é a mesma balança que nós seremos pesados. Não podemos aceitar ser achado em falta. Por isso Deus está falando essa noite comigo, contigo. O que te falta para ter Jesus Cristo como prioridade? Não estou falando para abandonar tudo, caçar um monte e virar um monge. Não é isso. Se isolar do mundo para não ter pecado. Isso não é o suficiente. Porque o que Jesus Cristo mandou é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós fazemos parte da grande comissão. E quando Jesus Cristo voltar, teremos cumprido essa missão com excelência? Ou seremos encontrados com falta? Ainda te falta uma coisa? Ou não te falta uma coisa? Amém, irmãos? Os irmãos estão comigo ainda? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Está acabando já, irmãos. Mas como é o que você queria ouvir, então segura as pontas. Glória a Deus.
Eu quero falar para você que tem buscado, que tem desejado viver, irmão, uma vida que glorifica a Deus. Assim como ele viu o coração de Natanael, assim como ele viu o coração daquele jovem rico, ele viu o seu coração. Assim como ele viu o coração de Natanael, vi Natanael, antes mesmo de Filipe falar contigo, eu já tinha te visto, Natanael. Antes de Filipe chegar onde você estava, Natanael, eu te vi. Eu te vejo. Eu sempre te verei. Ele te vê, irmão, quando os sentimentos ruins vêm, quando você está sozinho, no seu momento de dor. Ele te vê, ele te viu, quando pensou se valeria a pena vir aqui essa noite. Passou no seu coração, será que poderia ficar em casa? Ele te viu. Antes de você vir até aqui, ele te viu. Ele te viu no seu cansaço, quando as promessas não se cumpriam e você pensou em desistir, em parar de esperar, porque às vezes demora. Ele te viu quando você estava desanimado, porque as promessas parecem que não vão se cumprir. Parece que os tempos estão passando e as coisas só vão dificultando, ficando piores. Doenças, enfermidades, problemas na família, complicações, dificuldade com o filho, dificuldade no casamento, dificuldade financeira. O calor vem para torrar a gente com meio desse monte de dificuldade. E ele te viu. E ele te vê. Ele ouve, sente, percebe as suas dores, a sua necessidade. Ele não te viu porque ele estava ausente vendo de longe. Ele te viu porque ele estava lá. No seu momento mais difícil, ele estava lá. No seu momento de dor, de luta, no que tu está vivendo hoje, ele está presente contigo. Porque se não fosse ele, você não estaria aqui essa noite. Se não fosse ele, você não estaria vivo. Nós não estaríamos aqui essa noite. Mas a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, a benignidade, o cuidado, enfim, tudo que Deus é e representa para mim e para você nos mantém de pé, para a glória do nome dele, e não para a glória do nosso nome. Então, meu irmão, ele te viu, ele tem te visto, mesmo quando demora, porque na verdade é muito difícil viver uma vida em que para você ser o primeiro, você tem que chegar por último. E não só chegar por último, você tem que servir a todos que estão passando na sua frente. Porque minha Bíblia vai dizer que aquele que quiser ser o primeiro, sirva a ser o primeiro aqui no Evangelho, que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus. É entender isso, que para eu ser o primeiro, não é chegar na frente da corrida e levantar o troféu de campeão, mas é continuamente, constante, servindo a todos. E lá no final, como Paulo diz, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí sim, a coroa da justiça nós receberemos do Senhor. É essa corrida que nós estamos correndo, meu irmão, minha irmã. É essa corrida. Aqui neste mundo nós temos que servir a todos. Não é para ser melhor, não é para viver de aparência, não é para demonstrar aquilo que nós não somos em essência. Não é para viver demonstrando aquilo que vai agradar todo mundo, que não glorifica o nome de Deus. Porque pessoas assim desonram o nome de Deus e desonram o verdadeiro Evangelho. Que perigo viver uma vida assim, chegar diante de Cristo e ouvir: aparta-te de mim que eu não te conheço. Nós não vamos ouvir isso em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Ouviremos então: vinde a mim, bendito de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Nas noites e nos dias mais duros da sua vida, Ele te viu, porque na verdade é Ele que também estava lá contigo te sustentando. Nas pressões, nas circunstâncias da vida, nos momentos de desafios, nas dores que você sentiu já essa semana, nas preocupações que você está aqui agora pensando: vou sair daqui agora e tem que resolver várias coisas. O Senhor estará contigo por onde quer que você andar. O Senhor irá te sustentar. É aquela voz que vem por trás de nós dizendo: este é o caminho, siga nele. É o Senhor que vai te dar a direção, meu irmão, minha irmã. Que nós possamos ser encontrados por Cristo sem falsidade, sem dor, mas em verdade. Antes de você me ver, Natanael, eu já tinha te visto. Olha isso. Você ainda estava lá. Você ainda não tinha dado nenhum passo. Eu te vi, eu te vejo, eu sempre te verei. Eu sempre verei você. Antes de você ser chamado, Jesus Cristo já estava lá. Antes de chegarmos aqui neste culto, Jesus Cristo já estava aqui nos aguardando para nos receber. Foi Ele que te abraçou quando você chorou. Foi Ele, o Espírito Santo, que te consolou naquele momento difícil. É Ele que tem te consolado todos os dias.
E é Ele que há de te dar força, constância e capacitação para viver uma vida que glorifica a Deus. Não que glorifique os homens, mas que glorifique a Deus. Em nome de Jesus, ainda na sua tristeza ou solidão, Ele te vê, Ele te vê. Perceba uma coisa, te vê. Ele diz aqui, olha, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É como se ele estivesse dizendo, verdadeiramente, tu és o Cristo, porque tu me viu na minha miséria. Tu és o Cristo, porque tu me viu quando eu estava parado. Fazendo o quê? Talvez descansando. Fazendo o quê? Talvez pensando em parar. Fazendo o quê? Talvez perdendo as esperanças no futuro. Talvez fazendo o quê? Pensando nas decepções e frustrações que as pessoas me fizeram. Não importa. Jesus está dizendo, eu te vi antes de Filipe chegar. E aí ele fala, realmente, tu és o Rei de Israel. E Jesus diz para ele, você verá. Aí Jesus disse, você crê porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira. Jesus te vê, meu irmão, minha irmã, é só o começo. Jesus revelar isso a você, como ele revelou a Natanael, é só o começo. Ele continua dizendo, vocês verão coisas maiores que essas. Você verá o céu aberto e verá anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você vai ver coisas sobrenaturais. Aquilo que o olho viu e o ouvido não ouviu é o que está preparado para cada um de nós. Jesus está dizendo, te revelar isso é de menos para mim. Te mostrar que eu estava lá e vi você é de menos para mim. O que você vai ver é extraordinariamente sobrenatural. Você verá, Natanael, o céu aberto e anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Você verá, irmão, a glória de Deus. Como já foi dito, se creres, verás a glória de Deus. As suas lutas não vão te parar. Os dias maus não vão te parar. As circunstâncias não vão te parar. As perseguições e provações, e julgamentos e críticas não vão te parar. Porque essa noite é dia de se posicionar diante de Deus verdadeiramente. De nós nos posicionarmos diante de Deus e viver uma vida em verdade. Pregador, mas eu prego. Glauber, mas eu canto. Mas eu vou aos cultos. Se houver dor no nosso coração, falsidade no nosso coração, isso de nada vai. O jovem rico está aí como prova. Precisamos, irmãos, viver uma vida que glorifique a Deus. Quem somos nós essa noite? O que Jesus vê quando Ele olha para nós? O que Jesus vê quando olha para nós? Aparência? Ou Ele vê algo dentro de nós que o alegra? Eu quero te convidar essa noite a se render totalmente ao Senhor. Não, mas eu sou cristão há 20, 30 anos, não nasci na igreja. Não interessa. Eu quero te convidar essa noite a se render totalmente ao Senhor. Entregue diante dele a sua vida, o seu coração. A partir dessa entrega total, Ele estará contigo em todos os momentos. E você não vai duvidar disso, irmãos. Não, mas eu bato o ponto na igreja e estou lá, não importa. Porque se o nosso coração não tiver verdade, de nada vale. Precisamos ver o fruto do nosso trabalho e ter alegria no Senhor, ter verdade no Senhor. Ele conhece você, Ele sabe do seu coração. Deposite sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua culpa, toda a sua preocupação. Aqui tem dois homens que eu acabei de falar. Um homem que tinha tudo em aparência, mas faltava uma coisa. Irmãos, Jesus não falou falta duas, falta três. Jesus disse, te falta uma coisa. E um outro que não tinha aparência, não tinha dinheiro, não era rico, mas Jesus Cristo olha para ele e se alegra e fala, ali vem o verdadeiro. Aqui essa noite tem verdadeiros. Aqui essa noite tem verdadeiros cristãos que não negocia a sua fé, que não negocia a sua vida com Cristo, que não vai trocar Jesus por nada. E se por um acaso passou no seu coração neste dia desistir de Cristo, em nome de Jesus repreenda e mantenha-se firme, constante,
porque a seara é grande e nós somos os trabalhadores dessa seara. Nós temos uma grande missão. Nós nascemos com um propósito, meu irmão. Nós nascemos com um propósito, minha irmã. Precisamos alcançar e atingir esse propósito para viver uma vida que glorifica a Cristo. Não é de aparência, porque isso pouco vale, pouco importa para Jesus. Dono do ouro e da prata, Jesus é dono de tudo. Para quem vai querer o meu ou o seu dinheiro? Para quem vai querer o meu terno, minha gravata, meu tênis branco, olha tênis bonito? Ele não precisa disso, irmãos. Tudo isso pertence a Ele. A Ele tem o poder para dar vida, e a Ele tem o poder para dar morte, para matar e para dar vida. Está tudo nas mãos dEle. Quem é o homem para que nós sejamos lembrados por Ele? Mas a graça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus nos seguirão todos os dias, quando depositarmos o nosso coração em Deus como prioridade em nossas vidas. Amém? Que a partir dessa noite Jesus possa ser prioridade em nossos corações. Ele te vê, Ele te viu, Ele sempre te verá. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Vamos louvar a Deus? Eu gostaria que você fizesse desse louvor uma oração. Feche seus olhos sentados onde você está. E essa noite eu quero te convidar e te desafiar. Enquanto esse louvor estiver cantando, sem julgamento, ninguém vai te olhar, ninguém vai julgar você. Ah não, mas eu não vou fazer isso porque eu sou cristão desde quando eu nasci. Renove os seus votos com o Senhor essa noite. Sua aliança com o Senhor essa noite. Todos nós temos coisas para mudar. Todos nós temos algo para ser transformado por Cristo ainda na nossa vida. Porque a palavra vai garantir que sem santificação ninguém verá a Deus. Nem eu nem você. Sem santificação nós não veremos a Deus. Então, entregue ao Senhor. E se você tiver algo para apontar diante do Senhor essa noite, enquanto o louvor estiver cantando, eu quero que você se levante. E no final nós vamos orar. Só se levante se de fato tem algo no seu coração para ser transformado, para ser moldado. Se não tiver, pode ficar sentado. Em nome de Jesus. E nós vamos orar pela sua vida. Jesus, nas
presente em nossas vidas, todos os momentos, Pai. Quero esta noite louvar e engrandecer o Teu santo nome pela porção da Sua palavra aos nossos corações. O Senhor tem nos visto, nos sustentado, e que nós possamos ser encontrados pelo Senhor servindo em verdade, em espírito, oferecendo ao Senhor uma verdadeira adoração, Pai. Em nome de Jesus, aqui alguns irmãos se levantaram primeiro, porque entenderam, Pai, que há algo em suas vidas para serem transformadas ainda, porque de fato nós vivemos uma vida de necessidade, de transformação do Senhor. Nós somos moldados e santificados todos os dias, porque um dia, Pai, um jovem disse a Jesus que já tinha tudo, mas ainda lhe faltava algo. Eu creio que ainda falta algo nas nossas vidas para viver a plenitude da Sua palavra, a plenitude da Sua presença e viver o sobrenatural do Senhor. Porque depois de experimentar isso, de ter o coração no centro da Sua vontade, nós veremos o céu aberto, nós veremos a Sua glória, nós veremos anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem, nós veremos o Senhor. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos viver uma vida em santidade, uma vida plena com o Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tome esses irmãos em Suas mãos, Pai. Toma minha vida em Suas mãos, a nossa vida, e faça de nós aquilo que é da Sua vontade, aquilo que lhe apraz, a vontade que deseja o Senhor, que nós possamos ser instrumentos, ó Deus, na Sua obra, instrumentos no Seu reino. Renove em nós, ó Deus, a aliança do Senhor, renove em nós o nosso coração, cura o nosso coração das feridas, das mágoas, das tristezas, os sentimentos negativos que vêm tentar nos assolar, as frustrações, as decepções, tudo aquilo, Pai, que vem tentar nos afastar da Sua presença, que vem tentar, Deus, tirar a gente daquele ponto que agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, seja jogado por terra qualquer artimanha, qualquer invertida de Satanás, Pai, que em nome de Jesus a gente possa ter uma vida plena, que glorifica o Senhor, tendo muito ou pouco, tendo luta, tendo dificuldade, tendo momentos de alegria, mas em tudo possamos glorificar, louvar e honrar o Teu santo nome pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui esta noite, de ter vida e viver uma vida em abundância, porque o Senhor nos deu o Seu Filho amado para morrer naquela cruz em perdão dos nossos pecados. Obrigado por Sua graça, obrigado por Sua bondade, obrigado por Sua misericórdia sobre a Sua igreja e sobre cada irmão que está aqui esta noite. Todos nós possamos experimentar o sobrenatural do Senhor, uma vida de avivamento. Avivamento não é cambalhota, não é mortal, não é barulhos, mas é a Sua presença, é constância, é desejo de caminhar, é desejo de pregar, é desejo de ver vidas sendo salvas, e que este lugar aqui possa ser cheio de pessoas transformadas pelo Teu Santo Espírito, transformadas pela Sua palavra. E quando o Senhor olhar para essa igreja, não encontre dolo, não encontre falsidade, não encontre divisão, não encontre disse-me-disse, não encontre fofoca, mas que encontre paz, alegria, tudo aquilo que excede o entendimento dos homens, possa guardar o coração desta igreja, em nome de Jesus. Que assim no carro possa viver para a glória do Teu santo nome. Cada irmão que está aqui, que não veio e que virá fazer parte deste grupo um dia, possa viver uma vida que glorifique a Deus, e o Senhor possa ver em nós. Eu vi esse do carro, eu te vi antes mesmo de você chegar aqui, eu te vi. Quando você estava na sua casa, eu te vi. Ó Deus, e eu vi do Senhor um dia: vinde a mim, bendito de meu Pai, porque tiveram lutas, vocês tiveram dificuldades. Pai, nos dê essa alegria, Pai, de ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos, porque apesar das lutas e das dificuldades, pedimos ao Senhor, na noite deste dia, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos molde para viver uma vida segundo a Sua vontade e que glorifique o Teu santo nome, porque nós sabemos que o Senhor estará lá nas lutas, mas o Senhor também estará lá para nos receber na eternidade. Glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade de estar na Sua casa. Te agradecemos. Obrigado, Pai. Não sei o dia de amanhã, não sei se terei uma outra oportunidade, mas essa noite, Deus, obrigado, Pai, por ter me permitido ser porta-voz daquilo que o Senhor tinha falado no meu coração. Que seja para a glória do Teu santo nome sempre as nossas vidas. Em nome de Jesus. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia, pastor. Nós vamos estar orando nesse momento, encerrando o trabalho. Só quero reforçar, irmãos, quarta-feira, dia 31, não deixe de estarem aqui
aquele irmão que puder trazer alguma coisa para que depois do culto possamos ter um momento de confraternização, vai ser com certeza bem-vindo. Então vamos nos colocar de pé. Quero agradecer aqui a palavra maravilhosa do seminarista irmão Glauco, que Deus continue abençoando a vida dele, e a vida da sua família e a vida de toda a igreja. Senhor, a nossa palavra é de gratidão, porque nós não queremos ser como aquele jovem, tinha algo para mudar, faltava algo, mas ele resolveu ir embora. Mas nós não queremos tomar essa atitude, nós queremos colocar diante do Senhor aquilo que ainda falta em nós de transformação e de mudança. Cada irmão aqui sabe o que ainda precisa mudar, e é justamente isso que precisa mudar que nós estamos colocando no altar do Senhor. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, usando cada vez mais a tua igreja na propagação do Evangelho, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.